Então hoje nós vamos dar continuidade na nossa série e o tema hoje da mensagem é covardia espiritual, o pecado que ninguém confessa. A série que nós estamos dando continuidade é a série O Espírito na Igreja, onde a gente viu muitos pontos de como o Espírito Santo ele atua no meio da igreja, e hoje o tema é covardia espiritual, o pecado que ninguém confessa. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você é covarde, meu irmão? Ou você é corajoso ou corajosa? Eu, quando estava estudando esse texto, é interessante, a gente às vezes relembra um pouquinho da nossa infância. Quem é da época que tinha um desenho animado chamado Coragem, o cão covarde? Lembro? Meu, eu comecei a ler os textos e era muito engraçado, porque o cachorro, ali o cachorro, tinha os donos já eram mais anciãos ali, e os donos só se metiam em enrascada. E o cachorro, por sua vez, era medroso ao extremo. Só que o cachorro, ele tinha coragem porque os donos iam acontecer algumas coisas com os donos, o cachorro ia lá e fazia um monte de coisa para que os donos não sofressem um dano. Mas ele fazia mesmo com medo, entendeu? Porque ele era extremamente medroso, covarde. E quando eu fiquei vendo esse termo sobre covardia, a gente fica pensando, será que eu sou corajoso ou será que eu sou um covarde? Mas hoje eu gostaria de refletir um pouquinho sobre isso. Covardia espiritual, o pecado que ninguém confessa. E para balizar o nosso raciocínio, eu gostaria de fazer a exposição da palavra de Deus na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Então, por favor, abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 1. Vamos ler do verso 3 ao versículo de número 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 7. Os irmãos que encontrarem, digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, a gente espera um pouquinho mais. Quem não tiver Bíblia, pega carona com o crente aí, ou pode ler aqui no telão. Mas interessante que todo homem e mulher de Deus que é cristão tenha a Bíblia física, pessoal. Muito bom a Bíblia no celular, muito válido, mas a Bíblia física é muito importante para que você possa manusear a palavra de Deus, verificar o Antigo Testamento, verificar o Novo Testamento, folhear a Bíblia e começar a ter cada vez mais ali, não só intimidade, mas destreza para poder trafegar aqui nos livros da palavra de Deus. Então diz assim o texto sagrado, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 7, subtítulo, um incentivo à fidelidade. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Por essa razão, torno lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus, nós nos reunimos como igreja nessa manhã para adorar ao Senhor e entoar louvores à tua santidade. E neste momento eu te peço perdão dos meus pecados. Pecados no olhar, pensamentos, falar e em gestos. Pecados esses, Senhor, demonstrados das minhas fraquezas. Que o Senhor me perdoe. Leve cativo o meu coração e a minha mente, mas não só o meu,
coração e mente, mas também dos meus irmãos a Ti, para que possamos compreender a Tua palavra e ela gere em nós vida, vida essa com abundância e vida que vale a pena ser vivida. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo privilégio que nós temos de poder celebrar e cultuar ao Senhor com alegria. Fala aos nossos corações, por intermédio de Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, sondando a nossa alma, a nossa mente e as nossas vontades e direcionando para a Tua vontade. Repreenda todo mal, tudo aquilo que vem querer nos distrair ou roubar a preciosa semente da Tua palavra que será semeada em nossos corações, que caia por terra no nome de Jesus e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para atuar em nosso meio, no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Nós acabamos de ler aqui um texto onde o apóstolo Paulo vai instruindo o jovem pastor Timóteo. Essa é uma das cartas que vocês sabem que é uma das cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreve, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, são consideradas cartas pastorais, cartas de ensino. E é interessante que quando Paulo escreve essa carta para Timóteo, já está findando o seu ministério. Ele já está no seu sua segunda prisão, que ele está indo já em Roma, onde o imperador Nero já estava fazendo uma audiência para poder matar o apóstolo Paulo. Então, quando Paulo escreve essa carta para o seu jovem pupilo Timóteo, ele sabe que o seu futuro foi abreviado. Ele sabe que o Senhor não o livrará das dificuldades que ele vai enfrentar dentro daquela prisão. O Senhor não vai livrar. Por isso que é nesse própria carta de 2 Timóteo que ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora está me reservada a coroa de glória. É nesse contexto que o apóstolo Paulo está. Nesta prisão, não mais uma prisão domiciliar, mas uma prisão dentro de uma masmorra. Ele privado de sua liberdade, de seu direito de ir e vir. Só que mesmo com todo esse contexto hostil e de dificuldade, o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo escreve para Timóteo, pedindo para que Timóteo venha até ele, só que nesse texto que nós lemos é muito interessante, porque nesse texto o apóstolo Paulo fala assim: ô Timóteo, eu dou graças a Deus pela sua vida nas minhas orações. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: toda vez que eu vou orar de noite ou de manhã, quando eu acordo antes de tomar meu café da manhã, ou à noite antes de eu dormir, mesmo em toda essa situação, sempre antes de eu fazer as minhas orações e deitar, eu me lembro de você, Timóteo. Eu apresento você nas minhas orações. Você sempre vem na minha memória que eu estou apresentando você. Sabe por quê? Porque eu oro ao Senhor e agradeço a Deus pela sua vida, Timóteo, que é um jovem pastor, pela sua fé não fingida, pela sua fé sincera, por essa fé verdadeira que você expressa. Mas sabe o que é interessante? Essa fé que está habitando em você não foi uma fé que foi entregue debalde, à toa. Não! Olha que interessante, na sua avó, que eu conheci, a sua avó Lloyd, ela também era uma mulher de fé, uma senhorinha do coque, que dobrava o joelho, que orava, que clamava, e ela, por ser esta mulher de Deus, ensinou também a sua filha os caminhos do Senhor, filha essa que se chamava Eunice. E a Eunice também cresceu nessa fé, cresceu nesse fervor, cresceu nessa alegria. E essa alegria de Eunice teve um filho que foi você, Timóteo. Ou seja, a fé que você tem, os princípios e os valores que você tem hoje na sua vida, que você está ali em desenvolvimento, não foi à toa. Tem raiz, foi a sua família que estava junto, foi passada de geração em geração. E se nós formos ver isso, Timóteo, você é a terceira geração de cristãos, porque habitou na sua avó Lloyd, habitou na sua mãe Eunice, e essa mesma fé que eu estou dizendo não fingida, habita dentro de você.
E agora, Timóteo, eu fico tão alegre por poder ver esse seu desenvolvimento. Mas eu sei aquilo que você está passando, viu, Timóteo? Eu sei que você agora está aí na igreja de Éfeso e está um momento muito difícil. A perseguição do imperador Nero está cada vez mais oprimindo a igreja e os líderes religiosos e principalmente da igreja cristã que está em ascensão estão com medo. Eles têm medo de falar de Jesus para não serem presos. Eles estão com receio de pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas não receberem o evangelho e eles serem motivos de chacota. Então essa grande perseguição, essa rejeição por parte do império e do povo que está à sua volta tem feito muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus se calarem, não falarem do amor de Deus, com medo de serem rejeitados, com medo de serem descartados, com medo de não fazerem parte deste círculo de amizades, com medo de não se adequar a este contexto. E esse medo tem feito muitos homens e mulheres de Deus paralisarem, não expressarem mais a sua fé, para que eles possam ser aceitos ou não sofram nenhuma retaliação por expressar que tem a fé em Cristo Jesus. Eu tenho visto isso em você, Timóteo. Mas daí, o apóstolo Paulo vê tudo isso em Timóteo. Mas essa carta, e nesse trecho, Paulo não vem acalmá-lo. Paulo não está dizendo assim, coitadinho de você, por causa da perseguição. Paulo não vem falando assim, olha, fica tranquilo que as coisas vão melhorar para você. Olha, Timóteo, é assim mesmo, mas Deus está contigo e vai te livrar de todas as suas aflições, de todas as questões, para que você seja aceito pelo seu amigo, para que você seja aceito no meio da sociedade, para que você seja aceito no meio do seu trabalho, no meio da igreja e no meio do povo. Não! Paulo não vem para acalmá-lo e apaziguar o seu coração. Não. Paulo vem com uma palavra de encorajamento. Porque ele via que todos estavam com medo, e esse medo no jovem pastor Timóteo também era uma realidade. O apóstolo Paulo identifica e fala, eu sei que você está com medo. Eu sei que este medo, de uma maneira muito intensa, vai querer te paralisar. Para que você não cumpra o chamado, para que você não cumpra o ministério, para que você não projete mais, para que você não alcance grandes coisas. Por quê? Com medo de se frustrar, com medo da rejeição, isso vai fazer você paralisar e parar de progredir, Timóteo. Eu estou vendo isso. E por isso que eu quero te encorajar, Timóteo. Então, Paulo não vem para acalmar Timóteo, mas vem para inflamá-lo. Paulo vem para inflamar ele. Eu sei que a situação está difícil, eu sei que a morte é eminente e bate muitas vezes na nossa porta por expressarmos o Evangelho de Cristo. E você, como pastor dessa igreja, embora jovem, tem uma responsabilidade para orientar o povo. Mas eu sei que muitos têm se calado e eu sei que também você tem a probabilidade de querer se calar. Embora tenha uma fé não fingida, embora tenha uma fé sincera, uma fé que habitou de geração em geração, da sua avó, da sua mãe, e agora eu creio que habita em você, eu sinto que você está com medo. Aí Paulo vem fazer o quê? Inflamar o dom. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto, meus irmãos, do apóstolo Paulo falando para Timóteo. Em primeiro lugar, o Espírito não alimenta o medo, ele inflama o dom. O Espírito Santo nunca vai alimentar o seu medo. É isso mesmo, você tem medo, então fique tranquilo, eu te entendo, é no seu tempo, é na sua fase. Não! O Espírito, ele vem para inflamar o dom de Deus que habita na sua vida. E como que ele faz isso? Olha o que diz o texto bíblico em 2 Timóteo que nós lemos no capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 7. Olha o que Deus diz para Timóteo que nós lemos.
Por essa razão, Paulo falando para Timóteo, torno a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus. Essa chama do dom de Deus, este presente que Deus te deu, que foi o Espírito Santo, essa capacitação vinda do alto, você tem a responsabilidade de mantê-la acesa. Mantenha acesa essa chama. Mantenha acesa essa paixão de buscar a Deus. Mantenha acesa este amor, Timóteo, porque este dom que você recebeu, este presente que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Eu me lembro que quando eu cheguei até você, impus as minhas mãos e declarei e profetizei os dons do Senhor sobre a sua vida, para que você fosse chamado e vocacionado para o ministério a qual agora você está desempenhando como pastor da igreja de Éfeso. Eu me lembro disso. Então você tem que manter acesa a chama do dom de Deus que você recebeu. Versículo número 7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não nos dá, irmãos e irmãs, espírito de covardia. Não vou fazer. Eu não posso isso. Eu não posso aquilo. Eu não sou capacitado para isso e aquilo. E muitas vezes eu e você nos acovardamos com o que Deus quer colocar nas nossas mãos, porque a gente não consegue ter fé nem em nós mesmos. Eu não posso. Se é uma coisa grande, eu não consigo. Mas vou ter que fazer isso. Mas eu nunca fiz. E sempre olha para você mesmo num olhar pejorativo. Eu não posso, eu não consigo, é muito difícil. Então a gente se acovarda muitas vezes e não deixa fluir o dom que Deus já nos deu. Deus já nos deu o dom. E ele fala, Timóteo, eu sei que o medo quer lhe paralisar, mas você recebeu um dom, esta chama do Espírito Santo. E quando nós temos essa chama do Espírito Santo, o Espírito Santo lança fora todo medo. O Espírito Santo nos dá ousadia para falar do amor de Deus e pregar o Evangelho para as pessoas, independentemente das circunstâncias ou situações. Eu vou pregar o Evangelho. Eu vou falar do amor de Deus. Eu não quero saber se eu vou ser rejeitado. Eu não quero saber se eu terei perseguição. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo fala para Timóteo, pregue o evangelho em tempo e em fora de tempo. Exorte, corrija com todo amor e disciplina. Sede exemplos, Timóteo, no trato, no relacionamento dos fiéis, tanto para os anciãos quanto também para os jovens, porque fazendo isso, Timóteo, salvará tanto a você mesmo, quanto todos aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus sendo ministrada da tua boca. Não despreze o dom que há em você. Fale para a pessoa que está do seu lado, não despreze aquilo que Deus te deu. Não despreze aquilo que Deus te deu. Porque quando o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, o problema não era a ausência de dons, mas a presença do medo. Eu estou cheio de dons, sei que Deus me chamou, sei que Deus está me impulsionando, mas o medo fez eu me acovardar. E quando o medo faz eu e você nos acovardarmos, meus irmãos, o medo, ele tem o poder de nos paralisar, mas o Espírito tem o poder de nos inflamar. O medo, ele pode tentar nos silenciar e tem este poder de nos silenciar, mas o Espírito nos dá ousadia para falar do amor de Jesus para as pessoas. O medo, sabe o que ele faz? Ele enterra o dom.
O medo ele enterra. Deus nos dá os dons, Deus nos dá a capacitação, Deus nos deu ferramentas, mas o medo faz a gente enterrar os dons e não usar aquilo que Deus nos deu. Mas o Espírito Santo é aquele que sopra como brasa e desenterra os dons para que o reino de Deus e a igreja do Cristo seja edificada. Então Deus quer acender o dom que há em mim e o dom que há em você. Não enterre o seu dom que Deus te deu. Use ele para a glória do Senhor. Não enterre aquilo que Deus te deu, porque muitas vezes somos tentados e nós somos covardes. Deus nos dá o dom, temos a consciência que Ele nos deu o dom, só que sabe o que a gente faz? Deixa eu enterrar e ficar aqui quietinho, não vou falar não vou usar. Deus nos dá um presente e a gente enterra ele? Deus nos dá algo grandioso e a gente enterra? A gente às vezes tem coragem para fazer uma série de coisas, mas quando é para fazer para o reino de Deus, a gente tem medo? A gente se acovarda? A gente faz tudo, mas quando é para Deus, não posso, vou ver bem, tenho que me preparar. Então se prepara, exerce o dom, faça. Deus nos chama não para ficarmos, meus irmãos, apenas sentados em sua seara, em sua obra, não. Ele nos chama para falar do amor dele. Lembram lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, com a descida do Espírito Santo? Todos estavam reunidos no mesmo lugar, estavam com medo, perseguição. Cristo tinha morrido, ressuscitado, estavam sozinhos. Mas a promessa se cumpre, que Deus iria enviar um Consolador. E quando o Espírito Santo desceu sobre eles, os encheu com a divina presença, o que diz a Bíblia? Eles começaram a falar em outras línguas, e a Bíblia diz, em Atos capítulo 2, a anunciar os oráculos de Deus, que são as maravilhas de Deus, para todas as pessoas que estavam ali. O Espírito Santo nos dá ousadia para pregarmos o Evangelho. O Espírito Santo nos dá ousadia para testemunharmos da nossa fé em Cristo Jesus. Deus nos dá essa força, nós temos que ser ousados, não podemos nos acovardar, não podemos ser covardes. Eu estou no meu trabalho, não vou falar que eu sou crente. Eu estou no meio da minha família, não vou falar que eu sou crente. Porque se eu falo, eu vou ser rejeitado, porque se eu expresso a minha fé, vão parar de falar comigo, vão falar que eu sou careta. Mas a Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se eu e você vamos morar no céu, é porque Ele pagou um preço, derramou o Espírito dEle, para que a gente possa pregar Ele, para as outras pessoas se aproximarem e experimentarem este amor a qual nós somos abraçados todos os dias. Todos os dias. Olha o que diz o texto. Jeremias capítulo de número 20, versículo 7 a 9. Jeremias nós sabemos que é um profeta e muitos teólogos falam que ele era o profeta chorão, porque ele sempre se lamentava. E Jeremias parece que foi chamado para o ministério furado. Por isso que Deus permite que ele depois escreva, inspirado pelo Espírito Santo, o livro de Lamentações. Deus chama Jeremias para pregar para ouvidos surdos. Deus chama Jeremias para pregar para corações endurecidos. Deus chama Jeremias para pregar em uma terra completamente árida, seca, aonde não brota nada. Mas mesmo assim Jeremias prega. Só que por Jeremias pregar o Evangelho, aonde um povo estava se afastando de Deus, povo esse que era do Senhor, começa a se afastar de Deus. Jeremias então prega o Evangelho para que eles voltem. Só que a pregação de Jeremias, eu particularmente falo de Jesus, parece as minhas pregações,
porque as pregações de Jeremias, nós vamos ver aqui no texto, eram pregações que ele denunciava o pecado do povo. Jeremias pregava aquilo que Deus mandava ele pregar, ele não pregava para apaziguar a alma de alguém no sentido do pecado, ou para afagar a alma por causa do pecado, não. Jeremias pregava para as pessoas se converterem e denúncia do pecado e para levarem eles ao arrependimento. Só que o que isso trazia na vida de Jeremias? Rejeição. Eu não aceito ouvir isso. Eu não aceito essa palavra. Eu não quero me aproximar de gente assim. Por quê, meus irmãos? A palavra de Deus nos confronta. A palavra de Deus, ela revela o meu e o seu pecado. Ela revela, ela mostra. E a gente, diante da palavra de Deus, se sente nu. E Jeremias se sentiu assim. Mas olha o que o texto diz. Senhor, Jeremias falando com Deus. Tu me persuadiste. Persuadir aqui, sabe o que é o termo? Enganar. Olha o que ele está falando para Deus. O Senhor me enganou. O Senhor me enganou. Me chamou tipo um barco furado. Por quê? Eu fui enganado. Fui persuadido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Ou seja, eu fui enganado porque você me chamou para esse ministério. Tá bom. Comecei a pregar. Olha o que ele fala. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me o quê? Insulto e censura o tempo todo. O que a palavra trouxe para ele? Insulto e censura. A palavra trouxe portas abertas? A palavra trouxe conforto para a alma? Mas a palavra fez ele andar de glória em glória, em vitória? Não. Por eu pregar a tua palavra e anunciar violência e destruição, porque o exército babilônico, regido por Nabucodonosor, que iria levar cativo o povo de Israel durante 70 anos, está vindo. E eu estou falando, haverá uma grande violência e haverá uma grande destruição, porque vocês não se arrependeram dos seus pecados. Volte para o Senhor. E por eu pregar isso, a tua palavra trouxe insulto. As pessoas não gostam de mim por eu falar a verdade, não minha, mas por eu falar a tua verdade. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você fala a verdade para as pessoas, meu irmão, de Deus? Ou você quer apaziguar o ego das pessoas e não vai falar a verdade? Eu não vou falar esse texto aqui, senão a pessoa não vai gostar. Mas é a palavra de Jesus, não é a tua palavra não. Vamos ver o que a Bíblia diz? Ela fala isso. É a palavra de Deus que rasga o nosso coração. Só que ele continua, insulto e censura o tempo todo. Mas, olha que interessante, sobre o dom e o chamado. Mas, se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Eu estou exausto, tentando contê-lo, não posso mais. Olha o que acontece, irmãos, isso aqui é tremendo. Eu prego a tua palavra e o que eu vejo é insulto, é rejeição, ninguém concorda, ninguém se converte e eu sou rejeitado, eu me sinto muitas vezes só, Senhor. Mas sabe uma coisa? Se eu falo o seguinte, não vou mais pregar, não vou mais anunciar o evangelho, não vou mais falar da palavra do Deus Todo-Poderoso. Se eu falo que vou me calar e eu me calo, com este dom que o Senhor me deu, parece que vem uma chama dentro dos meus ossos, dentro do meu coração, dentro do meu ser, que eu não consigo ficar parado. Eu falo, Pai, eu não vou pregar, porque quanto mais eu prego, pior fica a situação. Quanto mais eu falo do Senhor, pior fica a situação. E se eu falar, eu não vou mais pregar para ninguém, é como se uma chama me queimasse de dentro, porque eu não consigo ficar sem falar e anunciar o teu amor para as pessoas. Por mais que isso gere perseguição, gere angústia, eu não consigo parar de falar de Jesus para as pessoas.
porque arde dentro de mim essa chama. É isso que o apóstolo Paulo fala para ele. Não despreze o dom. Mantenha acesa a chama. Você será rejeitado. As pessoas não vão te ouvir. As pessoas vão falar que você é um menino na fé, porque vai ter anciões, pessoas mais velhas, e você é um jovem pastor. Mas uma coisa eu te digo, ninguém despreze a tua mocidade, porque você é jovem. Não despreze o dom que está sobre você, a qual foi posto não só pelas minhas mãos, mas pelas mãos de todo o presbitério, o conselho de pastores. Você foi chamado por Deus. Não se acovarde. Fale para a pessoa que está do seu lado, não se acovarde. Aquilo que Deus chamou para fazer, faça. Não tenha vergonha, não enterre o dom. Fale para a pessoa que está do seu lado, não enterre o dom que Deus te deu. Não enterre o dom que Deus te deu, não, irmão. Porque Jesus te deu esse dom para a edificação do reino. O que ele vem falando de Coríntios? Olha, a uns Deus deu o dom de profetizar, a outros de operar maravilhas, a outros de curar, a outros através de revelação, a outros palavras de sabedoria. São muitos os dons, mas um só é o Espírito. E por que Deus faz isso? Para a edificação da igreja, para que a igreja venha a ser construída. Então Deus não quer que eu e você nos acovardemos e falar, não vou exercer meu dom, não vou exercer o meu chamado, não vou pregar a palavra, não vou trabalhar no reino de Deus, na igreja. Não! Se algo do reino dos céus, no meio da comunidade de fé, que você tem que fazer, faça com alegria. Não despreze o dom que há em você. Se Deus te chamou, faça com excelência. Não vou fazer porque não é para mim. Então, nós temos que nos avaliar. Se a nossa relação com o Criador é só de um consumismo, mas não de fazer algo para Ele. Porque o medo tem a capacidade de me parar. E também, meus irmãos, tem a capacidade de te parar. Lembra do povo de Israel contra o gigante Golias filisteu? O povo de Israel era o povo escolhido por Deus. Já desde o Antigo Testamento, e Pedro repete isso nas suas cartas, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo eleito e escolhido por Deus. Vocês são, obrigado abençoado, vocês são um povo abençoado por Deus, escolhidos pelo Senhor. Vocês vão ir e vão dar bom fruto. O povo então, na hora que aparece o exército filisteu e o gigante Golias, de aproximadamente quase 2,90 metros de altura, o povo inteiro vê aquele homem e se acovarda. E o que a covardia fez em seus corações? A covardia transportou o medo para dentro de seus corações. Medo esse que invadiu sua alma e preencheu todo o seu corpo. Preenchendo todo o seu corpo, o medo nesse estado trouxe paralisia. Paralisei. Não podemos contra ele. E a paralisia fez eu enxergar a situação como algo impossível que eu não posso vencer. Então eu paro. Não posso mais contra isso. Esquecendo do Deus Criador que os tinha chamado. Esquecendo que eles não ganham batalhas pelas suas próprias habilidades e o seu braço forte. Esquecendo que era o Senhor, através de sua mão poderosa, que os fazia triunfar e andar de glória em glória e de vitória em vitória e dava livramento para eles. Se esqueceram. Mas teve um menino chamado Davi, que não se acovardou. Deus tira ele, a Bíblia diz, de trás das malhadas. Te chamei, filho meu, de trás das malhadas. Você sendo pastorzinho de ovelha, sendo rejeitado por todos, mas Davi tinha o Espírito Santo sobre a vida dele e sabia que o Senhor dos Exércitos o daria vitória em todas as suas pelejas. Quando ele olha Golias, ele fala, olha Golias,
você vem contra mim com espadas e contra escudo, mas eu vou contra você, Golias, em nome do Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos me dará vitória e te entregará nas minhas mãos. É o Senhor que vai me dar a vitória. Não é porque eu tenho habilidade, não é porque eu tenho competência, porque eu não tenho espada, eu não tenho escudo, eu não tenho armadura, mas eu tenho o Senhor dos exércitos. O medo não parou Davi, e pelo medo não parar Davi, ele não ficou paralisado, ele continuava enxergando as coisas, mas na perspectiva espiritual. Davi não despreza aquilo que ele tem. Para que eu e você, muitas vezes, sejamos vitoriosos em nossas vidas, nós não podemos desprezar aquilo que Deus colocou na nossa mão. Fale para a pessoa que está do seu lado, não despreze o que Deus te chamou para fazer. Não despreze o dom que Deus colocou na tua mão. Agora fala assim para a pessoa que está do seu lado, o que Jesus te chamou para fazer? Agora fala assim, ó, por que você não está fazendo? Já que Jesus te chamou para fazer, por que você não está fazendo? Segundo lugar, os dons que a gente está, porque quais dons na minha e na sua vida estão adormecidos por medo? Que ministérios nós deixamos de exercer por causa do olhar dos outros e da aceitação dos outros? O Espírito, ele quer reacender na minha vida e na sua vida a insegurança que tem abafado os nossos dons. Segundo lugar, o Espírito da ousadia, que vence a vergonha e fortalece o testemunho. O Espírito da ousadia, que vence a vergonha e fortalece o testemunho. Olha o que diz o texto, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 8. Continuando a narrativa que nós acabamos de ler, Paulo continua falando para Timóteo. Portanto, Timóteo, você jovem pastor que não pode ter medo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Segura. Olha o que Paulo fala para ele. Timóteo, você foi chamado por Deus. Não se envergonhe do Evangelho. Olha o que ele fala. Não se envergonhe do Evangelho. Porque eu sei que você vai ser tentado a se envergonhar. Eu sei que você vai estar em alguns ambientes que você vai falar, eu não posso falar que eu sou crente aqui. Porque você vai estar em alguns ambientes que você não vai poder participar ou fazer algumas coisas, porque você sabe que aquilo vai desagradar ao Senhor. E se você não fizer, as pessoas vão te olhar. O apóstolo Paulo vê isso em Timóteo, um jovem pastor. E fala, não se envergonhe do Senhor. Não se envergonhe do que Ele fez na sua vida. E detalhe, e nem se envergonhe de mim. Porque eu estou preso. Olha, por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque você pode se envergonhar de mim. Porque eu falo tanto do evangelho e de bênçãos, só que você não vê, aparentemente, num olhar, nesta cultura, que eu sou abençoado. Por quê? Você está falando de bênção, Paulo, dentro de uma masmorra? Você está falando de bênção, você perdeu o direito de ir e vir? Que evangelho é esse? Você está falando de bênção desempregado? Você está falando de bênção sem dinheiro? Você está falando de bênção doente? Cadê o evangelho que você tanto prega do Senhor? E ele, Paulo, vem falando, você será tentado para se envergonhar e se acovardar, mas não se envergonhe de Jesus e nem de mim, porque eu não tenho vergonha. Por isso que ele fala, não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Mas ele continua, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo o quê? Os sofrimentos pelo evangelho. Olha o convite de Paulo, uma coisa que eu vou te pedir. O que foi, Paulão? Suporte comigo
os sofrimentos pelo Evangelho. O Evangelho muitas vezes vai te causar dor, vai te causar sofrimento, mas vai gerar em mim e em você um peso de glória que você não tem noção do que eu e você receberá. As pessoas não têm noção, porque as pessoas estão andando só nesta terra, só nessa vista. Mas daqui a gente vai passar, e aonde nós vamos ter a nossa eternidade? Eu sei para onde vão decapitar a minha cabeça, mas eu sei a coroa que está me reservada. Eu sei, não se envergonhe, suporte comigo o sofrimento. Mas como que eu vou suportar? Se você for suportar pelas suas próprias forças, você não vai conseguir. Você vai suportar segundo o poder de Deus. É Deus que vai te dar graça. É Deus que vai te dar poder. É Deus que vai te manter no caminho dele quando as suas pernas fraquejarem. Quando você não tiver mais força para orar. Quando você não tiver mais força para ler as Sagradas Escrituras. Quando você não tiver mais forças ou está completamente desanimado para falar do amor de Deus para as pessoas. É neste momento que o poder de Deus virá sobre você para que você testemunhe do Senhor. Timóteo, ele corria esse risco de se envergonhar por causa da perseguição, rejeição e o medo. Mas olha que interessante, meus irmãos. Deus nos capacita e nos dá ousadia para pregar. Guarde isso. O Espírito Santo nos dá ousadia para pregar, mesmo sendo rejeitados. O Espírito Santo, ele nos dá capacidade para servir, mesmo eu e você sendo ignorados. O Espírito Santo nos dá capacidade para sofrer de cabeça erguida e com dignidade. Eu sofro, mas de cabeça erguida. Eu sofro porque Deus está comigo e me faz caminhar, mesmo com todos esses sofrimentos, porque eu sei o que o meu Redentor fez por mim. E eu sei que é Ele que me sustenta nos desertos da vida. Por isso que eu posso falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu posso andar pelo vale da sombra da morte, mas uma coisa eu falo, eu não vou temer mal algum, porque Tu, Senhor Jesus, está comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Mas uma coisa eu sei, Ele vai preparar. Sabe o que Ele vai preparar para mim? Uma mesa. Aonde? Na presença de todos os meus inimigos. Aqueles que se levantaram contra mim vão ver a honra de Deus, porque o óleo dele vai descer sobre a minha cabeça. Mas detalhe, não é para eu ser arrogante, mas eles vão ver a Tua glória sobre a minha vida. E eu, Pai, em retribuição a isso e a essa bondade, eu habitarei na Tua casa por longos dias. Porque, meus irmãos, quando a gente prega o Evangelho, quando eu e você testemunha de Jesus, não é você que está testemunhando, é o Espírito Santo que está te impulsionando para falar do amor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4 diz, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo era uma pessoa extremamente inteligente. O apóstolo Paulo, ele era poliglota, falava várias línguas, tinha 2 cidadanias, tanto ele era judeu como também a cidadania romana. Ele era uma pessoa extremamente inteligente, que conseguia ir lá na Grécia Antiga, em especial em Atenas, aonde tinha um lugar chamado Areópago, Aerópago, que eles ficavam ali e os filósofos e pensadores da época, desde Sócrates, Aristóteles, discutiam coisas sobre existência, amizade, vida. O apóstolo Paulo ia e falava do amor de Deus no meio disso. E as pessoas ouviam o apóstolo Paulo falando, que sabedoria tremenda é essa? Aí o apóstolo Paulo não se envergonhava de falar de Jesus. Por isso que ele fala, todo o meu conhecimento para mim é como esterco. Porque o evangelho é muito mais do que toda essa sabedoria humana. E ele continua e diz o seguinte para a igreja de Corinto, a minha mensagem, aquilo que eu estou dizendo para vocês, a minha pregação não consistiram em palavras
persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder do Espírito Santo. Eu prego para vocês e vocês acham muito bonito. Nossa, que pessoa eloquente, como ele fala bem, tem uma boa retórica juntamente com a oratória muito boa. Não! As minhas palavras, a minha pregação não consistiu nas minhas próprias habilidades, mas na demonstração do poder de Deus. É por isso que as pessoas estão se convertendo, é por isso que as pessoas estão se arrependendo dos seus pecados, é por isso que as pessoas estão se aproximando de Jesus, não porque eu sou bom, mas a graça de Deus que habita em mim tem se manifestado também na vida de todos aqueles que têm me ouvido e convertido aqueles corações. Mark Twain é um pensador social, tem uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: Mark Twain, um pensador, ele diz: coragem é resistir ao medo e não à ausência dele. Coragem é resistir ao medo e não à ausência dele. Quando o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo: não se envergonhe, não despreze o dom, inflame e mantenha acesa. Ele fala, não é que você não vai ter medo. Você vai ter o medo. Ele vai caminhar junto. Só que você não pode sucumbir ao medo que anda ao seu lado. Você vai ter que ver o medo e se impulsionar no Espírito que está sobre a sua vida. Meus irmãos, guarde isso. A igreja que o Espírito Santo se move, ela não sobrevive pelo carisma humano. Não sobrevive porque o pastor é carismático ou porque as pessoas aqui são carismáticas. A igreja não sobrevive porque tem uma boa estratégia de marketing, publicidade e mídia, não. A igreja não sobrevive por causa disso. Ela vive porque o Espírito Santo dá ousadia para cada um de nós que está na igreja. Ela vive porque o Espírito Santo se move em meio de sua noiva. É por isso que ela vive. É por isso que estamos reunidos aqui nesta manhã para celebrar o autor da vida. Porque esse encontro da comunidade de fé é onde o Espírito Santo nos impulsiona, nos confronta e fala: vai, meu filho, eu já tenho derramado sobre a sua vida. O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Eu já tenho derramado, já tenho liberado sobre a sua vida, já tenho te impulsionado. E o que você está fazendo com aquilo que eu coloquei que é precioso nas suas mãos? Você está retendo para você? O Espírito Santo, guarde isso. Ele não aceita, pessoal, zonas de conforto. Ele não alimenta covardia disfarçada de prudência. O Espírito Santo não aceita zona de conforto. Tô confortável. Porque o Espírito Santo, ele não aceita covardia disfarçada de prudência. E a gente é muito bom nisso. Ai, não é bem assim, eu tô sendo prudente, eu tô analisando. Nada, covarde! Porque Deus já nos deu o Espírito Santo, só que a gente sempre às vezes quer dar uma desculpa para o Senhor. Ah, não posso agora, não posso isso, não posso aquilo. Fale para a pessoa que está do seu lado, pare de dar desculpas. E faça aquilo que Deus colocou na tua mão e te chamou para fazer. Faça. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: Timóteo, não se envergonhe. Continue. Você tem uma fé verdadeira, você tem uma fé sincera, que habitou muito, de uma maneira muito intensa, em toda a sua família. E agora essa mesma fé habita em você. Seja exemplo dos fiéis. Seja exemplo de todas as pessoas que estão ao seu lado. Seja exemplo
Porque você sendo exemplo, Timóteo, as pessoas vão ver nas suas atitudes, na sua palavra, Jesus Cristo nelas. E quando as pessoas verem Jesus, as pessoas se aproximarão, porque é o Espírito que vai tocar. Deixa Deus usar a sua vida, Timóteo. Não se acovarde. Não deixe, Timóteo, o medo te paralisar. Não deixe o receio da rejeição te paralisar. Não deixe o medo de não ser aceito em algumas esferas abafarem o seu testemunho e a sua fé. Mas fale com coragem e veemência. Porque o Senhor Jesus Cristo disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu me envergonharei dele diante do Pai naquele dia. Fica tranquilo, Renato. Se você se envergonhar de mim ou mudar a mensagem para ser aceito pelas pessoas, igual Jeremias, vou parar de falar, fica tranquilo. Você está me envergonhando. Você não está falando aquilo que eu mandei você falar. Fica tranquilo. Você tem vergonha de certos ambientes de falar que você é cristão. Fica tranquilo. Quando você passar dessa terra para melhor, fica tranquilo que eu vou me lembrar. E eu também vou me envergonhar de você. Renato, não. Tenho vergonha. Imagina isso. A gente não tem vergonha de algumas coisas? Aí o filho faz alguma coisa e fica com vergonha. A família faz alguma coisa e fica com vergonha. Né? Principalmente criança, que você vai buscar na escola. Aí vai em casa dar um abraço no pai e tal. A criança, pelo amor de Deus, mãe, para o carro longe, sabe? Não quer dar aquela vergonha. Imagine Deus falando isso de mim, de você. Vou te Ai, não, tenho vergonha dele. Eu não quero nem me ver. Olha Deus falando, perto do Renato. Por que você não quer ver? Porque eu tenho vergonha dele, porque ele se envergonhou de mim. Eu apenas estou... Mas porque Deus é mau? Não. Eu apenas retribuo aquilo que ele fez para mim. Vamos orar?